vamos conversar aqui com Otílio Rodrigues sobre dois assuntos muito importantes. Otílio Rodrigues Neto, que é doutorando em Economia. Como é que você tem acompanhado esse debate em torno do PL da 2630, que é para os governistas o PL das fake news, e para aqueles que se perfilam mais no campo da oposição, eles chamam de PL da censura ou PL da mordaça? O que esse projeto pode, ou ele já começou a produzir efeitos sobre a sociedade brasileira, Otílio? Como sempre, vamos nos colocar aqui na perspectiva de um cidadão que acompanha, que observa os acontecimentos do mundo. Nós estamos vivendo uma época de muita polarização. A gente às vezes fica perdido, desnorteado, desorientado diante de tantas ideias que são propagadas e cada um com a sua própria narrativa. Quem não está alinhado com essa polarização, mas aquelas pessoas que cultivam um espírito independente e procuram se posicionar no mundo diante dos acontecimentos com independência, com autonomia, não estão naquela postura de alinhamento automático com esta ou com aquela facção, a gente fica meio estarrecido diante dos acontecimentos que estão aqui. O que está em jogo nessa discussão é o direito à liberdade de expressão, que é um direito inalienável, uma conquista civilizatória, talvez o maior valor que uma pessoa, um ser humano pode ter, que é a sua liberdade. A liberdade de ir e vir, a liberdade de poder expressar o seu próprio pensamento, sem medo de represálias, para que possa se posicionar livremente diante de todas as coisas que acontecem no mundo. Se por um lado está em jogo este direito, que é uma conquista, como eu disse, civilizatória, que é importante que a gente defenda esse direito, e nós estamos vendo algumas iniciativas que atentam, que ameaçam, que põem em xeque esse valor fundamental. Por outro lado, nós vemos também que hoje, no mundo que nós vivemos, esse mundo da tecnologia, das redes sociais, a gente vê também uma série de pessoas, de organizações que disseminam notícias falsas e ideias que não estão comprometidas. Nós não acreditamos que existe uma verdade absoluta. Ninguém é dono da verdade absoluta. Porém, o que é definido do ponto de vista da ciência como verdade, a maneira como as ideias, como a expressão está coerente com a realidade. Muitas pessoas buscando defender interesses escusos, organizações e pessoas disseminando ideias falsas. A sociedade brasileira, neste momento, se encontra diante de um grande ponto de decisão, onde nós temos que, com muita clareza, com muita serenidade, com muita tranquilidade, definir, por um lado, defender um valor inestimável da liberdade de expressão, que foi conquistado com muito sangue na história, com muito esforço, e por outro lado, se proteger também, porque a liberdade ela não é assim ilimitada, você não pode disseminar ideias falsas e criminosas nas redes sociais. Então, a grande questão que se coloca neste momento é a gente definir com clareza como preservar esse direito inalienável da liberdade e, ao mesmo tempo, proteger o cidadão e a sociedade de falsas ideias que são disseminadas por aí, defendendo interesses escusos que não podem se apresentar livremente. É mais ou menos essa questão, e é isso que a nossa sociedade vai ter que se posicionar e definir algumas regras de regulação dessa questão que foi colocada. Como é que você acha que a sociedade poderia, a sociedade, para não ficar refém dessas narrativas de um lado e de outro? Eu vejo essa questão muito importante e eu só vejo um caminho. Como tudo na vida, no mundo que nós vivemos, esse mundo, o chamado mundo VICA, né? Nós vivemos no mundo da volatilidade, onde tudo muda o tempo inteiro, da incerteza, onde nós não temos clareza de nada, da complexidade. Então, nada é simples, tudo é muito complexo, e da ambiguidade. A gente não tem muita clareza de nada. Como a gente se posicionar nesse mundo? Neste momento está em discussão no Parlamento brasileiro e na própria sociedade brasileira esse tema, mas, respondendo à sua pergunta, a única saída que eu vejo é a gente se aprofundar, refletir. É a capacidade de reflexão,
de procurar buscar o entendimento, a compreensão. É a gente não se aliar superficialmente, defender ideias de um modo no piloto automático. Eu diria que a saída é a gente ampliar a nossa reflexão crítica, a gente ler, refletir, ver os diversos pontos de vista, não entrar no piloto automático. Esse lado está certo, esse lado está errado. Pessoalmente, me posicionado dessa maneira, e eu diria, se eu pudesse sugerir a alguém, que talvez essa seja a melhor alternativa, que é a alternativa sugerida pelo processo da reflexão filosófica, da gente estar entendendo do ponto de vista da lógica, é você tentar parar, pensar e ver assim, se as ideias correspondem aos fatos, ou se existe alguma superficialidade, ou se existe alguma coisa que não bate, que não confere. São ideias que muitas vezes não têm uma aderência à realidade. O caminho trilharia esse percurso de aprofundamento da reflexão crítica, de estar vendo as diversas perspectivas, os diversos pontos de vista, de estar lendo com a mente aberta, com o espírito aberto. Eu diria que essa deveria ser uma postura de um cidadão que está no meio desse tiroteio intenso. Depois dessa reflexão, você, a partir da sua própria consciência, você tomar uma postura, assumir uma conduta, não entrar automaticamente e não defender assim esse lado ou aquele, mas fazer uma reflexão crítica. Se eu puder falar alguma coisa, seria isso que eu teria a sugerir.